Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Os dados são alarmantes. 1 em cada 7 adolescentes brasileiros em idade escolar já sofreu algum tipo de abuso sexual ao longo da vida. Além disso, cerca de 9% das meninas já foram obrigadas a manter relação sexual contra a própria vontade. O levantamento do IBGE ouviu 188 mil estudantes de todo o país. O estudo revela ainda que, em cerca de 80% dos casos, os agressores ou abusadores estão dentro da própria casa da vítima. Diante dessa realidade, o contexto da pandemia agravou ainda mais essa situação, já que o convívio familiar ficou ainda mais intenso. O desafio do poder público é tentar enfrentar essa cruel realidade com ações que vão desde o incentivo à denúncia até a capacitação de profissionais nas áreas de saúde, educação e assistência social. Ainda com relação às ações do governo voltadas à proteção das crianças e adolescentes, existem cursos nas áreas de prevenção à automutilação e ao suicídio. E para falar sobre esses assuntos tão importantes para todos nós, a gente tem o prazer de receber aqui o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Que prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Eu queria começar perguntando o seguinte, qual a atuação da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente? A Secretaria Nacional é uma das 8 secretarias nacionais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que faz a proteção, a defesa dos direitos humanos, principalmente dos grupos mais vulneráveis. Então, nós somos pares, por exemplo, da Secretaria Nacional da Juventude, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Secretaria Nacional da Família, de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria de Políticas para Mulheres, enfim, do idoso, né? Todos os grupos que requerem uma atenção especial do poder público e da sociedade estão ali no nosso ministério, fora outros grupos, outras pautas, por exemplo, o combate à tortura, né? O tema de refugiados e imigrantes, a comunidade LGBT, enfim. Então, é um ministério que tem pautas bem complexas e, no caso da nossa secretaria, são aí mais de 60 milhões de brasileirinhos, né? Sim. Entre 0 a 18 anos, como preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, é conosco. Com toda uma gama de ações de várias áreas, nós temos pelo menos 30 projetos estratégicos. Dentro da secretaria está também toda a interface com os conselhos tutelares, lá em todos os municípios brasileiros, que são aqueles que fazem, né? São os zeladores dos direitos da criança e do adolescente lá na ponta, lá nos municípios. Está também na nossa secretaria, por exemplo, o SINASE, que é o Sistema Socioeducativo, que são os adolescentes em conflito com a lei. Sim. É toda a parte do meio fechado, aí entre 20 a 25 mil, o número varia muito, porque todo dia esse número muda, né? Nós temos entre 20 a 25 mil adolescentes no meio fechado, né? Para se ressocializarem. Então, nós temos várias ações, né? O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte também. O público não sabe, mas nós temos no Brasil em torno de 400 crianças protegidas, que nem tem a proteção à testemunha. Nós temos crianças ameaçadas de morte que o Estado protege, né? E aí é um programa também bem complexo, envolve o deslocamento da criança geralmente para outro estado. Enfim, então é uma série de ações e projetos nesse sentido de promover, proteger e garantir o direito de todas as nossas crianças e adolescentes brasileiros. Que trabalho importante, né, secretário? Com certeza. E há uma comunicação com os estados, com os municípios, porque a gente está falando no âmbito federal, né? O senhor é secretário no âmbito do governo federal, né? Para que as pessoas possam conhecer. Mas aí, por exemplo, aqui no Distrito Federal tem a Secretaria da Juventude, até recentemente, inclusive, o próprio governador Ibanez, ele sancionou, se eu não me engano, o Estatuto da Juventude, né? Então, assim, tem esse diálogo com os estados, com os municípios? Sim, isso é muito importante, porque a proteção da criança, ela se dá, primeiro, num pacto interfederativo, ou seja, as ações integradas de governo federal, governos estaduais e municipais, e também interdisciplinar e multissetorial. O que eu quero dizer com isso? É aquilo que a gente chama, um termo um pouco mais técnico, sistema de garantia de direitos, né? Então, a gente lida muito, por exemplo, não só com estados e municípios, mas também com o sistema de justiça, as varas da infância, né, espalhadas pelo Brasil, com o sistema de segurança pública, as delegacias especializadas em proteção da criança e do adolescente, o Ministério Público, que tem um papel também muito importante, defensorias públicas.
Então, é extremamente complexo e aí talvez esteja um dos nossos grandes desafios, porque, na verdade, as políticas públicas é algo que a gente criou para poder haver uma ação coordenada do Estado, mas a criança é uma só. Sim. Né? Nós fragmentamos a realidade em políticas, mas a criança é uma só. Então, essas políticas, educação, saúde, assistência social, o sistema de justiça, elas precisam conversar para que essa criança seja de fato protegida. Vou te dar só um exemplo que vai deixar os nossos telespectadores estarrecidos, né? Infelizmente, ainda no Brasil hoje, uma criança que sofre uma violência grave, e você trouxe dados de violência, né, muito alarmantes, para que se cumpra o ciclo da responsabilização, para que ela seja plenamente atendida, no Brasil, ela terá que repetir o que aconteceu com ela de 8 a 10 vezes. Nossa! Cada vez que ela tem que repetir o depoimento, ela vai ter que rememorar aquele fato, né? Reviver aquele fato. É uma nova violência, é uma violência institucional, uma violência de Estado. Inclusive, uma das nossas políticas, que está lá dentro daqueles projetos estratégicos que eu mencionei, é a criação dos Centros Integrados de Atendimento à Criança Vítima de Violência, que é a Casa da Mulher Brasileira, só que para criança. Bacana. A mulher já tem um equipamento público de serviços integrados para atender, né, quando ela é vítima de violência. A criança não tem ainda. Quer dizer, nós temos algumas experiências isoladas no Brasil, de alguns municípios, mas ainda não temos nenhuma experiência completa, né? A primeira completa foi inaugurada agora há poucos dias lá na Bahia, mas a gente quer disseminar isso por todo o país. Então, é um exemplo de uma das políticas que a gente quer fazer, está fazendo, mas que requer essa integração com estados, com municípios, com o sistema de justiça, com o Ministério Público, é todo mundo cuidando de todo mundo, é o nosso lema lá no Ministério. Que bacana, secretário, que bacana. Secretário, de que forma a pandemia afetou os direitos das crianças e do adolescente, sobretudo dos mais necessitados? Infelizmente, Renata, a gente já tinha no Brasil uma situação de graves violações de direitos de crianças e adolescentes. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o nosso Disque 100 e o Ligue 180, eles ficam no nosso ministério. Então, nós recebemos as denúncias de violações de direitos do Brasil todo. E, infelizmente, eu posso dizer que a criança e o adolescente é o grupo vulnerável que mais sofre violações. Nossa. Ele passou todos os outros grupos vulneráveis, né? Inclusive mais do que a própria mulher, que sofre também muita violência, mas nós temos mais denúncias de violência contra a criança do que contra a mulher no Brasil. Exatamente. Mais do que pessoa com deficiência, injúria racial, idoso. Então, o grupo que deveria ser o mais protegido, infelizmente, é o que mais sofre violações. Ainda mais considerando que em 94% das denúncias de violência contra a criança é um adulto que faz por ela, obviamente pela condição de vulnerabilidade. Então, um adulto precisa ver o que está acontecendo, identificar sinais desta violência e fazer a denúncia. Verdade. A pandemia, a gente sabe que agravou esse quadro, certamente. Por quê? Porque outro ponto que nos preocupa muito, cerca de 80% das violências contra a criança acontecem no ambiente doméstico. Então, e de quem deveria proteger, né? De quem deveria proteger. Quando a gente fala, por exemplo, da violência sexual, mais de 80% dos casos, quem comete o ato, né, é alguém de confiança da criança e da família. Isso é muito cruel, né? Muito cruel, muito grave. É cruel porque a criança, sendo vítima, ela vai se sentir culpada. Sim. Ela vai sentir culpa, vergonha e medo. É muito cruel com uma criança, porque era alguém da confiança dela. Então, ela vai pensar, peraí, tem uma coisa errada comigo. Essa criança, ela vai apresentar sinais. E a gente precisa que todo mundo esteja atento a esses sinais. E o que aconteceu na pandemia? Outra coisa muito cruel, porque a gente sabe que a violência contra a criança aumentou, porque ela estava mais no ambiente doméstico. A gente sabe que a violência se dá no ambiente doméstico, primordialmente no nosso país, mas ela estava longe dos professores. E a grande maioria das denúncias de violência contra a criança são os professores que fazem. Então, a gente teve uma subnotificação muito grande, o número de notificações do Disque 100 caiu nos primeiros meses da pandemia, agora, se bem que já voltou a crescer muito, e a gente sabia que a criança, de fato, estava sofrendo sozinha. Não tinha ninguém para olhar por ela, né? É até uma das nossas ações, né, que eu gostaria de divulgar aí para os nossos telespectadores, que estamos lançando agora no mês da criança, é um aplicativo de denúncias para que as próprias crianças e adolescentes possam fazer as denúncias de violências sofridas, elas mesmas, numa linguagem apropriada a elas.
Como é que é esse aplicativo? Esse aplicativo, a criança e o adolescente eles vão poder baixar gratuitamente no celular. Vai ter a versão Kids, para 6 a 12 anos, e a versão Teen, de 12 a 18. Ele vai se chamar SABE, aplicativo SABE, é uma... S-A-B-E mesmo. S-A-B-E, é uma parceria com o Unicef e outras organizações. A criança vai receber, é um conteúdo bem educativo, não é nada violento, agressivo. A criança vai assistir um desenho, uma historinha, ela vai se identificar com aquilo, vai ter uma carinha de triste, com raiva, e ela vai ser conduzida até um atendente especializado do Disque 100, que nós já estamos capacitando. O adolescente já vai ter um formulário mesmo para preencher, né? Tem uma condição de maturidade maior, mas o que a gente quer com isso? A gente quer fechar o cerco para os violadores, contra os violadores de direitos. Eles vão pensar, mais uma vez, porque eles vão pensar, vai que essa menina, essa adolescente, ela tem um aplicativo no celular, ela tira uma foto. Então, a gente quer subir esse número de que só 6% das denúncias, né, de violência contra a criança é a própria criança que faz. Quando eu falo criança, é criança e adolescente, né, de até 18 anos. A gente quer que isso comece a reverter mais crianças e adolescentes fazendo as denúncias, para que, pelo menos, haja uma intimidação deste agressor. Muito bom, muito interessante. Então, o aplicativo SABE vai estar disponível a partir de outubro, é isso? A partir de outubro, a gente está nos trâmites finais de negociação com as lojas de aplicativos, mas certamente, durante o mês de outubro, nós faremos uma ampla campanha de divulgação, estará disponível. E vale a pena dizer também que outros canais de denúncia estão sendo e foram aprimorados, né? O próprio Disque 100, que é algo importante que todo o Brasil precisa conhecer, né? Tinha um tempo médio de espera de 50 minutos, agora é menos de 30 segundos. Nós temos o aplicativo Direitos Humanos Brasil, a pessoa não precisa, muitas vezes, fazer uma ligação na presença do agressor. Ela pode digitar no aplicativo, né? Está disponível pelo Telegram, pelo WhatsApp, enfim, tem disponível em Libras. Para quê? Para que quanto mais pessoas conheçam a ferramenta e ela seja divulgada, mais vai inibir a violência. A gente sabe que não se resolve só por aí, né? A gente precisa trabalhar muito educação, prevenção, e estamos fazendo. Mas é uma maneira que a gente tem também de inibir a violência. Muitas vezes, secretário, as pessoas têm receio, assim, o adulto tem receio. Ah, mas eu vou fazer uma denúncia, eu não sei se isso está acontecendo. O que você fala para essa pessoa? Faça a denúncia. Ela é 100% anônima, se você quiser. Você não precisa provar que ela é real. Aí, justamente, o papel da ouvidoria é uma ouvidoria. É uma ouvidoria, não é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, né? Ela não é um órgão investigativo. O que a ouvidoria vai fazer? Ela vai encaminhar, aí sim, para os órgãos competentes nos territórios. No caso, por exemplo, de uma violência contra a criança, ela vai encaminhar para o conselho tutelar da localidade daquela criança. Dependendo do nível de risco, existe uma taxonomia que a gente fala e uma classificação de níveis de risco daquela violência. Dependendo do nível de risco, a ouvidoria pode mandar também para a própria delegacia, para a polícia, às vezes é caso imediato de polícia, ou para o Ministério Público. O importante é o nosso telespectador saber que todas as denúncias são encaminhadas. Isso não vai cair no vazio, né? E que ele não precisa provar que aquilo aconteceu de fato. Mas eu preciso também esclarecer um ponto importante, tá? Que é um tabu que nós temos, principalmente no que diz respeito à violência sexual contra a criança. Sim. Criança não mente sobre isso. Criança não inventa historinha sobre isso. Criança não tem o arcabouço psíquico para inventar um abuso sexual. A gente sabe de estudos acadêmicos que em 95% dos casos, aproximadamente, a criança está falando a verdade. E nos outros 5%, o que acontece? É um adulto levando a criança a mentir ou a fantasiar para prejudicar outro adulto. Nossa. Casos de briga de alienação parental, enfim. Por que é importante vocês saberem disso? Acolha a criança, porque já é difícil para uma criança expressar. Lembra que eu falei que ela sente culpa, vergonha e medo, né? Então, ela precisa encontrar um ambiente muito acolhedor para poder abrir o que está acontecendo com ela. Se isso acontecer, não revitimize essa criança, né? Acolha, abrace. Às vezes, ela não vai expressar verbalmente, mas ela vai expressar de alguma forma se ela está sendo vítima de uma violência, né? A violência física, isso vai aparecer no corpo dela, no comportamento. A violência sexual também vai aparecer no comportamento.
E esses sinais identificadores é um dos temas que a gente trata nos cursos de formação que a gente oferece. Secretário, quais os sinais que a criança dá quando está sendo vítima de algum tipo de violência? Ela vai manifestar uma mudança de comportamento repentino, por exemplo. Ela vai ficar muito tímida, muito deprimida, muito retraída. Uma criança que era alegre, que ela sentava lá na frente na sala de aula, né, que gostava de brincar, de se relacionar. Ela vai ficar tímida, retraída, pode ser um sinal. Em alguns casos vai haver uma infantilização. Por exemplo, a criança já estava no determinado nível de desenvolvimento, ela regride uns 2 ou 3 anos, né, na alimentação, vai voltar a chupar a chupeta, por exemplo, né? Medo de ficar sozinho em ambientes com algum adulto. Ela pode ter sonhos, terror noturno, não é normal isso, alguma coisa está errada. São sinais que, combinados, podem evidenciar de que alguma coisa errada está acontecendo com aquela criança. Também desenhos, por exemplo, desenhos sexualizados. Não é normal que uma criança, quando vai fazer um desenho, retrate ali uma situação de uma relação ou um órgão sexual masculino, por exemplo, né? Uma criança naturalmente não ia desenhar isso. Se ela desenhou isso, pode ser um sinal de alerta de que alguma coisa está acontecendo, né? Às vezes, a agressividade já na adolescência, automutilação, que é algo que está acontecendo muito, está nos preocupando muito, né? Ideação suicida. Então, são sinais que todo mundo que lida com a criança deve estar muito atento e pode chamar para conversar, né? Abordar um ambiente acolhedor, que gere confiança para essa criança, para que, de fato, a gente possa chegar aonde está o problema. A gente está ainda, né, no Setembro Amarelo. Infelizmente, os casos de suicídio na infância não são tão raros, né, secretário? Olha, um dado triste, né? O suicídio já é a segunda causa-mortes no mundo entre adolescentes e jovens, de 15 a 29 anos. Então, temos muitos casos também de automutilação, né? Temos uma adolescência com profundo sofrimento psíquico e é algo que a gente precisa chamar a atenção da sociedade também, esse olhar cuidadoso com as crianças e adolescentes. No Ministério da Saúde, a gente tem, pasmem, né, alguns relatos, algumas dezenas, né, não chega às centenas, mas temos algumas dezenas de notificações de suicídio de criança de 5 a 9 anos. Meu Deus. Né? Então, você imagina o grau de sofrimento psíquico de uma criança de menos de 9 anos chegar a dar fim à sua própria vida, né? E muitos casos também com adolescentes, são mais ou menos 12 mil suicídios por ano no Brasil em geral. E o setembro é o mês que a gente chama atenção para essa problemática, com uma série de ações, conscientização, tira esse tema da invisibilidade porque é um tabu, a gente precisa discutir sobre isso, né? Oferecemos cursos, formações gratuitamente para quem quiser nesse país fazer, para entender melhor a dinâmica, né, de um comportamento que tem causas complexas, né, genéticas, sociais, econômicas, e que a gente precisa enfrentar nesse país. E quem tiver interesse em fazer esses cursos, lá na página, tem essas informações, na página da Secretaria? Tem sim. Deixa eu aproveitar e divulgar, nós criamos, uma das nossas ações estratégicas, nós criamos a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ENDICA, com E, né? Escola Nacional... ENDICA, com E. N? N, D-I-C-A, né? Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você coloca lá indica.mdh, de Ministério de Direitos Humanos, .gov.br. Pronto, vai abrir um portal, só precisa ter internet. Você vai ter uma gama de cursos totalmente gratuitos, totalmente virtuais, pode fazer da sua cidade, numa parceria com a Universidade de Brasília, certificados, Uau. Que vai contar até para o currículo das pessoas. Vários cursos, né? Tem curso lá sobre o papel do conselheiro tutelar, sobre combate à exploração e abuso sexual, né? Curso sobre mediação de conflitos. E esse mês, por causa do Setembro Amarelo, vocês vão poder fazer 2 cursos, um de 20 horas, um de 40 horas, são cursos em parceria com o Ministério da Saúde, um específico de combate à automutilação e outro específico de combate ao suicídio de adolescentes. Então, se você é educador, né, você lida com esse público, é profissional de saúde, ou pai, mãe, Sim. ou mesmo um adolescente, quer entender mais sobre essa dinâmica, está passando por sofrimento psíquico, ideação suicida,
Os cursos estão à disposição, são totalmente gratuitos. A gente já teve mais de 15 mil alunos que fizeram o curso. No portal do Ministério da Saúde, só o de suicídio já teve mais de 120 mil alunos. Que bacana. Então, veja que ferramenta importante, né? Muito. E agora vocês estão oferecendo também a oportunidade de eu divulgar isso para que mais pessoas conheçam essas ferramentas e outras que nós temos também, para que a gente possa mudar esse quadro e fazer do Brasil o melhor país do mundo para ser criança e adolescente. Com certeza, e assim, mais de 90% dos casos de suicídio podem ser evitados, né, secretário? Ou seja, existem profissionais que estão aí para ajudar, ou seja, a pessoa precisa de ajuda. E assim, criança é problema de todo mundo, né? Problema meu, problema seu, é problema de todo mundo tem que realmente... Deixa eu falar aqui, ó, e quem está dizendo isso não é puxando a brasa para minha sardinha, porque sou secretário da criança, não. Isso está na nossa Constituição, né? E está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que diz lá? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, está em quarto lugar, ou seja, todo mundo, né? Cuidar das nossas crianças e adolescentes e zelar pelos seus direitos. Então, é tema de interesse de todos. E, de fato, como você falou, né? São quadros, na grande maioria dos casos, reversíveis, se buscar ajuda, né? Tem sempre uma doença, quase sempre tem uma outra doença de fundo que precisa ser tratada. Busque um profissional, não é um problema moral, entendeu? Não é um problema de fraqueza. Ninguém está para julgar, né? Ninguém está para julgar. Não leve julgamentos. Exatamente. Abrace, acolha, porque daqui a pouco você mesmo pode passar por um problema desse. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então, acolha e peça ajuda profissional e nós vamos começar a reverter esse quadro. Muito legal, secretário. Para terminar, tem um prêmio Brasil Amigo da Criança, é isso? Rapidamente, um minutinho. Isso aí, a gente está premiando as iniciativas da sociedade civil que trabalham na proteção dos direitos da criança e adolescente. Então, se você é um empreendedor social, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, uma ONG, por exemplo, que trabalha lá numa comunidade, a gente quer inclusive premiar os pequenos mesmo, os pequenos e médios, que cuidam das nossas crianças lá na ponta. Entre lá no site do Ministério, do MDH, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Lá tem o edital. Até o dia 16 de outubro, nós vamos estar recebendo as inscrições e vamos premiar os vencedores em 7 categorias. Os detalhes estão lá no edital, mas a gente quer todo mundo participando para trazer visibilidade para esses heróis anônimos que estão lá na ponta cuidando das nossas crianças. Adorei a nossa conversa. Muito legal. Está convidado para voltar aqui para a gente conversar sobre outros assuntos, tá bom? Um prazer. Muito obrigada, viu? E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Use máscara. Até sábado que vem. Tchau, tchau.